Hoje vamos aprender a fazer um coelho amigurumi. Vamos iniciar com a linha branca. Primeiro faça um anel mágico. E dentro do anel mágico, coloque 6 pontos baixos. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro, quarto, quinto e sexto ponto baixo. Segura aqui na pontinha e puxa o fio do centro do anel. Agora eu vou fechar minha carreira com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto que eu fiz. Se você quiser trabalhar carreiras circulares, também pode. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer uma correntinha para dar altura e vou fazer 6 aumentos. Fiz um aumento, agora eu vou fazer mais um aumento aqui. Eu vou adiantar os meus aumentos e quando eu finalizar, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, ficamos aqui com 12 pontos, que fizemos 6 aumentos na segunda carreira. Na próxima, faça um ponto baixo e um aumento. Próximo, um ponto baixo e um aumento. Repita esse processo por toda a carreira. Ao total, ficaremos com 18 pontos. Eu vou adiantar o meu e já volto. Prontinho. Agora vamos para a quarta carreira. Faça 2 pontos baixos. Primeiro ponto. Segundo ponto. E agora faça um aumento. Repita esse processo por toda a carreira. 2 pontos baixos e um aumento. Ao total, ficaremos com 24 pontos nessa carreira. Eu vou adiantar os meus pontos e já volto. Agora, vamos para a quinta carreira. Faça primeiro um ponto baixo. No próximo, coloque um aumento. Vamos começar assim diferente. E a partir de agora, você vai fazer 3 pontos baixos e um aumento. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto e agora o nosso aumento. A partir daqui, você vai fazer por toda a sua carreira 3 pontos baixos e um aumento. Quando você estiver prestes aqui a finalizar, vai sobrar 2 pontinhos. Aí eu volto com vocês para a gente finalizar juntos. Bom, estou prestes a finalizar minha carreira, coloquei aqui um aumento e sobraram 2 pontos. 1, 2. Coloque aqui 2 pontos baixos. E agora vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto que eu fiz. E finalizamos a quinta carreira com 30 pontos. Agora na próxima carreira você vai fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e agora um aumento. Repita esse processo por toda a carreira. Ao total, ficaremos com 36 pontos. Eu vou adiantar minha sexta carreira e já volto. Sexta carreira finalizada e agora vamos para a carreira de número 7. Primeiro, faça alguns pontos aqui, um ponto em cada ponto de base. Já botei meu primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo e terceiro ponto baixo. Agora eu vou pegar o meu marcador e vou marcar aqui a base da sétima carreira. Por quê? Nós vamos repetir ponto sobre ponto por 8 carreiras. Essa daqui é a carreira de número 7 e vamos finalizar na carreira de número 14. Exatamente 8 carreiras idênticas, somente de um ponto baixo em cada ponto de base. Em cada uma dessas carreiras teremos também 36 pontos. Eu vou adiantar minhas 8 carreiras e eu já volto. Prontinho, pessoal, olha o meu marcador, finalizei minhas carreiras. Aqui está
primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava carreira. Agora vamos para a carreira de número 15, onde faremos 5 pontos baixos e um aumento. Vou fazer minha correntinha inicial, como eu faço em todas as carreiras, e vamos começar aqui. Coloquei o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto baixo. Agora coloque um aumento. Repita esse processo por toda a carreira, fazendo 5 pontos e um aumento. Ao total, ficaremos com 42 pontos nessa carreira. Eu vou adiantar meus pontos e já volto. Prontinho, finalizei aqui minha carreira de número 15 e vamos para a carreira de número 16. Faça novamente alguns pontos baixos em cada ponto de base. Coloquei o primeiro, o segundo e o terceiro, porque vamos usar novamente o marcador. Faremos carreiras idênticas de novo. Vou botar um marcador aqui na base da carreira de número 16 e você vai fazer 6 carreiras idênticas, somente de um ponto baixo em cada ponto de base. Cada carreirinha terá 42 pontos. Eu vou adiantar minhas 6 carreiras e quando eu finalizar, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, terminei minhas 6 carreiras. Vamos lá. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta carreira. Agora eu vou tirar meu marcador e vamos fazer a nossa última carreira, que é a carreira de número 22. Faça 6 pontos baixos e um aumento. Vou fazer minha correntinha inicial. Primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro, quarto, quinto, sexto ponto baixo e agora o nosso aumento. Repita esse processo por toda a carreira, fazendo 6 pontos e um aumento. Ao total, ficaremos com 48 pontos. Eu vou adiantar minha carreira e já volto. Prontinho, carreira finalizada, agora eu vou só arrematar o fio. Você pode puxar o fio aqui para a parte de dentro. E você vai caminhando aqui, ó, passando por dentro dos pontos. Puxei aqui uma vez. Vou puxar novamente e depois vou dar tipo como se fosse uma correntinha, para deixar bem preso. Olha. Passa aqui pelo meio dos pontos e antes de puxar a linha toda, você puxa novamente, como se fosse uma correntinha, vai ficar bem preso. Depois, só continue passando por dentro dos pontos e corte a linha que tiver em excesso. Assim já está bom. Prontinho. Esse é o corpinho do nosso coelhinho. Aqui é a parte da união das carreiras, você dobra ao meio. E essa é a parte da frente. A próxima etapa é fazer as patinhas da frente. Pegue a linha branca, faça um anel mágico. Dentro do anel mágico, faça 6 pontos baixos. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, quinto ponto e sexto ponto. Segura aqui na pontinha e feche o centro do anel mágico. Vou fechar minha carreira com ponto baixíssimo no primeiro ponto que eu fiz. Primeira carreira com 6 pontos baixos. Na próxima carreira, você vai fazer também 6 pontos baixos. Um ponto baixo em cada ponto de base. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, quinto ponto e sexto ponto. Agora você vira do lado correto, que está ficando do lado avesso. Virou do lado correto? Fecha a carreira com ponto baixíssimo no primeiro ponto que nós fizemos. Ó, para você ter certeza que tá certinho, é só contar. 1, 2, 3, 4,
5, 6, tá certinho. Parece que tá faltando ali um ponto ali embaixo, mas não está. É o espacinho do ponto baixíssimo que nós sempre fechamos aqui cada carreira. Ó, segunda carreira, 6 pontos. Na próxima carreira, eu vou pedir para você fazer também 6 pontos baixos. Eu vou adiantar esses 6 pontinhos e já volto. Prontinho, pessoal, terceira carreira finalizada com 6 pontos. Na próxima carreira, faça um aumento, 2 pontos baixos, um aumento novamente, e agora finaliza com 2 pontos baixos. Agora eu vou fechar minha carreira com ponto baixíssimo no primeiro ponto que eu fiz. Prontinho, ó, finalizamos aqui mais uma carreira, quarta carreira. E agora, para finalizar, eu vou pedir para vocês fazerem mais 2 carreiras somente de ponto, um ponto baixo em cada ponto de base. Essas 2 carreiras também terão 8 pontinhos. Eu vou adiantar essas 2 carreiras de ponto sobre ponto e já volto. Prontinho, pessoal, finalizei aqui a minha patinha da frente com 6 carreiras. Agora eu vou cortar, jogar o fio para a parte de dentro e usar esse fio do anel mágico para amarrar e fazer um nó. Lembrando que a patinha não precisa de enchimento. Ó, dei alguns nó, vou botar para a parte de dentro. E agora eu vou pedir para vocês poderem fazer outra patinha idêntica a essa, tá bom? Eu vou adiantar aqui minha segunda patinha e já volto. Agora vamos fazer um detalhe. Essa é a frente, essa é a parte de trás, com a união das carreiras. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Abaixo da 15ª carreira, carreira de número 15, nós vamos colocar um detalhe aqui como se fosse uma coleira. Vou usar o fio azul, você pode usar qualquer fio que você quiser. E você vai introduzir a agulha aqui no ponto, à frente, vai pescar a linha e vai trabalhar pontos baixíssimos. Ó, puxei aqui, deixei um espacinho de fio para a parte de dentro para amarrar depois e vou caminhando aqui, ó, fazendo pontos baixíssimos. Introduz no buraquinho, pesca a linha e já fecha o ponto. É bem rapidinho. Entra no ponto da frente, pesca a linha e tira tudo. Vai ficar um detalhe como se fosse uma coleira aqui. Ó, eu vou continuar trabalhando por toda a volta. Quando eu estiver prestes a finalizar, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, aqui, ó, quase finalizei, tá? Vou puxar meu fio, vou cortar. Falta só um pontinho. E agora, o que eu vou fazer? Com a agulha mesmo de crochê, eu vou passar aqui por baixo do primeiro pontinho que eu fiz. Ó, puxei o fio. Agora eu vou aqui por dentro, vou entrar aqui no último ponto que eu fiz e vou puxar a linha para a parte de dentro do corpinho do coelho. Olha só como fica perfeito. E a primeira pontinha com essa última pontinha, faça um nó. Depois, corte o excesso. Finalizamos mais uma parte. Essa daqui é a parte da frente. E as patinhas vão ficar aqui assim. Agora, vamos para a próxima etapa. Vamos fazer as patinhas de trás. Para fazer a pata de trás, eu vou começar com a linha rosa, tá? Vou usar um rosa clarinho. Primeiro, faça um anel mágico. E dentro desse anel mágico, você vai trabalhar 6 pontos baixos. Regulei meu anel e vamos fazer os pontos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto ponto baixo. Segura na pontinha e fecha o buraquinho do anel mágico.
Vou fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto que eu fiz, corte a linha e joga essa linha para a parte de trás. A parte rosa é somente isso, só a primeira carreira. Ó, joguei o fio para a parte de trás e vou dar um nó com o fio que eu acabei de cortar e o fio de dentro do anel mágico. Vou tirar o excesso e vamos trocar de cor. Agora pegue a linha branca. Ó, ficou somente uma bolinha. Vou pegar a linha branca, aqui, e vamos fazer a segunda e última carreira da patinha de trás. Pega aqui qualquer ponto, introduz sua agulha, prende a linha branca na bolinha rosa e faça 5 pontos baixos no mesmo buraquinho de base. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto e quinto ponto. Agora puxa aqui o fio, conte 1, 2, 3, 4, 5. Vai aqui no último ponto, no quinto ponto, pega essa alçada do primeiro e fecha o ponto, como se fosse um ponto pipoca. Faça uma correntinha bem larguinha, puxa aqui a base e vamos para o próximo ponto fazer a mesma sequência. 5 pontos baixos, no mesmo buraquinho de base. Quarto ponto, quinto ponto. Puxa um pouco, 1, 2, 3, 4, 5. No quinto ponto, você volta e fecha. Faça uma correntinha frouxinha e o último ponto pipoca, com 5 pontos no mesmo ponto de base. Eu botei 3, 4 e 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Vai aqui no quinto ponto e vai fechar o ponto. Faz aqui uma correntinha, está ficando assim. E agora vamos trabalhar 3 aumentos. Colocar um aumento aqui, vamos no próximo. Colocar meu segundo aumento. E no próximo, meu terceiro aumento. Para finalizar a carreira, eu vou fechar aqui, ó, aqui atrás do ponto, com ponto baixíssimo. Puxa o fio, corte a linha, jogue ele para a parte de dentro aqui. E pode dar um nozinho com o fio ali que sobrou. Ficou assim a nossa patinha. Tá vendo? Ficou assim. Agora é só amarrar e depois tirar o excesso. Cortei aqui o excesso e finalizamos a primeira patinha da parte de trás. Eu vou pedir para você fazer outra patinha idêntica a essa. Se surgir dúvida, volta um pouquinho o vídeo e faça junto comigo. Eu vou adiantar minha segunda patinha de trás e já volto. Agora vamos fazer a orelha. Vou também trabalhar com fio rosa. Faça a laçada inicial e faça 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. Agora você vai segurar na última, vai fazer mais uma corrente e vamos trabalhar meio ponto alto. Vamos fazer 9 meio ponto alto. Ó, fiz, eu enrosco a linha na agulha, vou lá e vou tirar os 3 fios de uma vez, tá? Esse é o meio ponto. Eu finjo que vou fazer um ponto alto, mas tiro tudo de uma vez. Faça 9 meio ponto. Pesca a linha, introduz a linha na corrente, tira a linha e tira tudo. Esse é o meio ponto. Ó, cheguei aqui no 9º ponto. Agora o que eu vou fazer? Uma correntinha e vou cortar aqui o meu fio, porque vai ser só isso aqui, a parte do meio da orelha. Agora eu vou trabalhar com a linha branca. Vou dar uma volta aqui nessa parte rosa, tá bom? Vou pegar minha linha branca e vou trabalhar aqui, ó, nas correntinhas, ó. Primeiro eu vou começar aqui, vou prender a linha branca aqui na parte rosa. E agora vamos trabalhar também
meio ponto alto em todos os pontos. Ó, fiz o primeiro meio ponto, vou no próximo, vamos fazer 9 meio ponto. Já fiz 2, esse é o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Aqui no nono eu vou fazer uma coisa diferente. Deixa eu fazer aqui, ó. Fiz o nono ponto. Agora eu vou botar mais um, como se fosse um aumento. Botei mais um meio ponto e agora eu vou fazer um ponto alto. Viu? Agora eu vou no próximo ponto ao lado e vou fazer 2 meio pontos junto, tá? Que é o último ponto aqui da pontinha. Essa pontinha eu ponho um aumento de meio ponto, um ponto alto, um aumento de meio ponto. Agora você segue fazendo normalmente um meio ponto em cada pontinho de base. Tá vendo que eu tô dando a volta na parte rosa? É somente isso. Trabalhando sempre meio ponto alto. A nossa orelhinha vai ser só isso. E vamos terminando aqui os meio ponto. Mais um meio ponto aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Aqui na parte de baixo, essa parte de cima eu estico bem e na parte de baixo eu vou dobrar. Eu vou unir aqui, ó, assim. Vou pegar o último ponto, vou puxar. Puxa o seu fio, corta e depois eu vou passar mais uma vez aqui, ó, esse fio aqui por dentro, no ponto da frente. Tá vendo? Vamos pegar 2 pontos para unir aqui a parte de baixo da orelha. Assim. Depois é só você fazer o arremate aqui botando, faz um nó primeiro com a linha branca, depois faz o nó com a linha rosa. Dessa forma. Primeiro nozinho, segundo nozinho, terceiro nozinho. Vou tirar aqui o excesso. E eu vou pedir para vocês fazerem uma outra orelha idêntica a essa daqui, tá bom? Eu vou adiantar minha segunda orelha e vou terminar aqui o arremate. E já volto. Agora faremos a parte do focinho. Primeiro, faça um anel mágico. Dentro desse anel mágico, coloque 6 pontos baixos. Vai ser bem rapidinho. Vamos lá. Primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo, quinto ponto baixo e por último, sexto ponto baixo. Segure na pontinha e feche o anel mágico. Eu vou fechar minha carreira com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto que eu fiz e está pronta a primeira carreira. Na próxima carreira, faça apenas um ponto baixo em cada ponto de base. Teremos apenas 6 pontinhos na segunda carreira. Eu vou adiantar meus pontos e já volto. Fiz meus 6 pontos e agora eu vou fechar a carreira com ponto baixíssimo no primeiro ponto que eu fiz. Ó, já fizemos a metade do nosso focinho, somente com 2 carreirinhas com 6 pontos. Agora eu vou pedir para você fazer uma segunda bolinha idêntica a essa daqui, tá? Eu vou cortar aqui, botar o fio para dentro e vou fazer minha segunda bolinha. Quando eu finalizar a segunda bolinha idêntica a essa, eu volto. Prontinho, pessoal, olha só, 2 bolinhas idênticas com 2 carreiras com 6 pontos. Vou abrir aqui com o auxílio de uma tesoura, para a bolinha não ficar deformada. Porque nós vamos unir, vou botar um pontinho aqui, vou usar o próprio fio aqui delas,
vou fazer apenas um pontinho aqui, unindo as duas partes. Olha, vou pegar, botar uma em cima da outra e vou pegar um fio da parte de fora de uma bolinha, ó, apenas uma perninha, e vou pegar também uma perninha da outra bolinha. Olha, uma perninha apenas. Vou puxar o fio e vou fazer isso novamente no mesmo buraquinho. Ó, introduz no mesmo buraquinho. E agora você pode amarrar com um dos fios que estão dentro da bolinha. Lembrando que não precisa de enchimento para colocar no focinho. Vai ficar assim mesmo. Como ele é bem pequenininho, ele fica já no formato certinho. Você pode cortar o excesso ou colocar esses fios dentro das bolinhas. Assim. Vou deixar assim para ver se vai dar certo. Vou abrir um pouco aqui a bolinha. E colocar os fios que sobraram aqui. Prontinho. Acabamos de fazer o focinho do nosso coelho. Agora vamos para a próxima etapa. Agora a próxima etapa é costurar as partes do coelho. Essa parte é um pouco delicada, sei que tem muita gente que não gosta, mas são só alguns pontinhos. Se você não quiser costurar, eu aconselho usar cola para artesanato, que também dá certo. Mas eu vou costurar com vocês. Ó, vai ficar mais ou menos assim. As orelhas e por último eu faço os olhinhos. Ok? Vai ficar assim. Então, chega de papo e vamos costurar. Vamos começar pelas patinhas da frente. O corpinho é essa união das carreiras e essa é a parte da frente. Coloquei um fio branco na agulha de tapeçaria e peguei as patinhas da frente. Centraliza e coloca as patinhas deitadas assim, viradas de lado. Tá? Vou segurar aqui a parte de trás e vou dar 2 pontinhos aqui, ó. Eu venho aqui por dentro do corpinho, deixo um pedacinho de fio, ó, aqui. Vou entrar aqui, ó, no ponto da frente. E depois eu vou pular o ponto e vou no próximo ponto. Ó, reparem que eu só dei 2 pontinhos por enquanto para prender essa parte aqui, tá? Agora eu vou descer e vou dar um pontinho aqui também, para as patinhas da frente não ficar solta. Dei um pontinho aqui embaixo também. Assim, prontinho, primeira patinha já está costurada. A segunda você pode aproveitar essa linha que está na agulha e já partir para a segunda patinha. Comece aqui onde está mais perto, coloque um pontinho para prender a parte de baixo da patinha. E agora dê os 2 pontos na parte de cima. Ó, primeiro ponto. E agora o segundo ponto. Prontinho, segunda patinha costurada, viu? Não é tão difícil assim. Se você quiser aproveitar a linha, pode costurar também a patinha de trás, que vai ficar bem aqui do lado. Aqui. Olha, você pode começar aqui de baixo do ponto pipoca, dar um pontinho, ó. Depois você vai dar os pontos entre os dedinhos. Aqui, ó. Vai aqui ao meio e volta no mesmo ponto. Vai sempre no meio prendendo os dedinhos. Ó, costurei com 2 pontinhos de dedinhos. Depois você só desce e faz mais alguns pontinhos. E vai estar finalizada a nossa costura da patinha de trás. Vou fazer só mais um pontinho. E eu posso virar aqui e fazer um nozinho. Fiz um nó
e posso esconder aqui o fio na parte de dentro. Agora eu vou pedir para você costurar a segunda patinha de trás igual acabamos de costurar. Eu vou adiantar essa costura e já volto. Vamos costurar agora as orelhas. Dobre seu coelhinho ao meio, certinho. Vamos costurar só a parte de baixo aqui. Olha, você vai pular 3 carreiras. 1, 2, 3. Após a terceira carreira, você vai costurar a orelha. Deixa um pedaço de linha sobrando. Primeiro eu vou costurar entrando aqui na parte da frente da orelha, ó, essa parte aqui de baixo. Dê 3 voltas para ela ficar bem presa. Tudo no mesmo lugar, os 3 pontinhos no mesmo lugar. Fiz o primeiro. Ixi, saiu, vamos de novo. Pula 3 carreiras. Passa aqui no meio, na parte da frente da orelha. Ó, vai ficar aqui. Passe aqui, ó, no meio e dê 3 voltas. Primeira volta. Puxa bem. Essa é a nossa segunda volta. Eu vou dar mais uma volta. Depois que demos as 3 voltas de frente para a parte de trás, eu vou dar um pontinho do lado também. Deixa eu empurrar logo para a parte de dentro, esse fio que está sobrando. Olha, puxei os fios que estavam sobrando. Agora eu vou dar mais um pontinho aqui ao lado. Ó, está ficando assim a orelhinha do nosso coelho. Mas vamos lá dar o último pontinho aqui na lateral. Olha, eu venho aqui no cantinho, ao lado mesmo. Opa, opa, foi. E vamos passar aqui pela parte do lado mesmo, isso. E você entra aqui bem rente à orelha. Só isso. A orelha vai ficar bem presa. Agora é só você costurar, né, a outra orelha. Você vai pular 3 carreiras também e vai costurar a segunda orelha ali. Primeiro eu vou dar um nozinho aqui, para a orelha também não ficar muito repuxada. Pode cortar. E costure a outra orelha. Ó, só fazer a mesma coisa do outro lado. Pule 3 carreiras e costure a outra orelha. Eu vou adiantar a costura da outra orelha e já volto. Prontinho, pessoal, as orelhas já estão costuradas. Ficou assim, então. E agora vamos costurar o focinho. Deixe o seu coelhinho dobrado e vamos costurar o focinho. Primeiro, pule 9 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Bote um marcador aqui na carreira. A partir da 9ª carreira, vamos costurar aqui o focinho do coelho. Vou botar aqui um alfinete. Então, o focinho eu vou costurar dessa carreira para baixo. Você vai dar alguns pontos, tá? Não precisa prender todos os pontinhos, não. Você vai dar só alguns pontos no focinho. Ó, vou pegar um ponto de dentro para fora. Aí você vai direto no rostinho. Entra no ponto, sai no outro. Aí você pega um ponto do focinho. Aí você volta pro rostinho. Pode dar uns 4 pontos em cada parte do focinho, que tem a bolinha de um lado e a bolinha do outro. Pega o ponto aqui de dentro para fora
e volta no mesmo ponto. Olha, vou pular para outra bolinha do focinho. Assim, não é difícil, é só você ter uma noção aqui para não deixar uma bolinha para cima e outra para baixo, para deixar elas na mesma direção. E abaixo da carreira de número 9. Ó, vou dar aqui mais um pontinho. Aqui. E por último, esse pontinho aqui. Agora joga para dentro, depois puxa esse fio também que está pro lado de fora e vamos dar um nozinho. Já costuramos aqui a parte do focinho. Ó, ficou assim. Agora vira o seu coelhinho e dá aquele nozinho básico. Depois é só cortar o excesso. E o focinho já está finalizado. Já costuramos. Agora vamos para a próxima etapa. Agora vamos bordar o nariz com a linha rosa. Olha, passei aqui o fio pela agulha de tapeçaria e aqui no meio, entre essas duas bolinhas do focinho, eu vou fazer alguns vai e vem com a linha rosa. Olha, vou fazer uma linha primeiro, aqui em cima, acho que eu vou começar por cima. Aí volto aqui embaixo, no ponto de baixo, e faço como se fosse um triângulo. Dou 2 voltas de um lado e 2 voltas do outro lado. Deixa eu ver se ficou algum buraquinho, talvez no meio. Eu vou passar aqui por dentro, para tampar o buraquinho do meio. Agora eu vou descer um pouquinho para finalizar o nariz. Assim, um triângulozinho. Agora é só dar aquele nó básico na parte de dentro e o nariz já está pronto. Agora vamos fazer a parte dos olhos. Pegue uma linha preta, pule 9 carreiras. Na 9ª carreira vai ficar acima aqui do nariz. Então, vamos separar aqui 6 pontos entre um olho e outro. Vou colocar aqui o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, tem que botar mais pro meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Separe 6 pontos de distância entre um olho e outro. Vai ficar bem em cima aqui do focinho. Deixe um pedaço de linha preta e dê 3 voltas. Primeira, segunda e terceira. Agora, pule 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó, vamos colocar o outro olho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui mesmo. Então, você vai vir aqui embaixo, porque é na carreira de número 9 que estamos fazendo o olho. Você vai fazer 3 voltas. Primeira, segunda, não precisa apertar muito, e terceira volta. Ó, pode deixar assim, com o olho simplesinho, ou se você quiser fazer um detalhe aqui, você pode fazer um detalhe aqui em cima, pulando 2 pontos. Olha, pule 2 pontos e volta pro início aqui onde fizemos o olho. Agora, você pode fazer do outro lado também. Vou puxar esse fio que está sobrando. Deixa eu puxar logo, para não atrapalhar depois. Pule 2 carreiras. 1, 2. E pronto. Detalhe do olho já finalizado.
Não repuxe muito, deixe ele um pouquinho frouxo, ó, assim. E prontinho, ó, já finalizamos a parte do olho do nosso coelho. Agora você dá um nó, o nó finalizando e já corta o excesso do fio. Esse coelhinho vai ser um coelhinho padrão, não vai ser aqueles dupla face igual o cachorrinho e o gatinho que eu fiz. Esse terá enchimento. Então, nós vamos colocar fibra siliconada nele e vamos fazer o rabinho e também a tampazinha que vai ficar embaixo dele. Ó, até agora está ficando assim, tá bem fofinho. E vamos finalizar esse coelhinho. A parte do rabinho vai ser bem fácil. Vamos iniciar com a linha branca, fazendo um anel mágico. Vamos fazer 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Ele vai ser parecido com aquela bolinha do focinho. Coloquei meus 6 pontos baixos, puxei, fechei o buraquinho do meu anel mágico e agora eu vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto que eu fiz. Na segunda e na terceira carreira, eu vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base. Vamos ter nesse rabinho 3 carreiras. E teremos 6 pontos nessas carreiras. Ó, já estou finalizando aqui a minha segunda carreira com 6 pontos. Lembre de virar do lado certo, tá? Que geralmente nós vamos fazer os pontos e vai virando sozinho para o lado avesso. Já virei para o lado certo, fechei minha segunda carreira com ponto baixíssimo e agora eu vou fazer mais uma carreira com 6 pontos baixos. Ó, vou empurrar aqui um pouquinho, vou abrir, né? E vamos fazer mais uma carreira. Uma correntinha, um ponto baixo, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos e 6º ponto. Agora eu vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto que eu fiz e vou cortar o fio. Esse aqui é o rabinho do nosso coelho. Vou cortar e já vou deixar um pedaço de linha para costurar. Não precisa de enchimento também não, tá? Vou puxar o fio para a parte de dentro. Ó, e ficou assim, o rabinho do coelho. Vamos aproveitar e costurar. Olha, vou pegar a parte maior aqui da linha que eu botei sobrando e vou dar só alguns pontinhos. 4 pontinhos já é suficiente, um em cima, embaixo, do lado e do outro. Ele é bem pequenininho. Centraliza aqui nas costas do coelho, você vai botar bem embaixo, tá? Costure ele bem aqui na base. Dê alguns pontinhos e o rabinho já estará finalizado aqui no corpinho. Eu vou dar alguns pontinhos só. Não precisa pegar todos os 6 pontos, não. Você pode dar 4 pontinhos e já vai ficar bem preso. Opa! Ó, vou dar só mais um pontinho, viu? 4 pontos já é o suficiente. Depois é só você dar um nozinho com os 2 fiozinhos que sobraram. Assim. Puxa esse fiozinho também para a parte de dentro. E pode dar aquele nó básico. Depois, corte o excesso. Ó, já fizemos e já costuramos o rabinho do nosso coelhinho.
Olha só como está ficando. Agora vamos colocar a fibra siliconada. Pegue um pouco de fibra e vai colocando aqui dentro do nosso coelho. Vou colocar um pouco, agora mais um pouco e vou abrir aqui com o auxílio dos dedos. Para que serve isso? Para a fibra ir para as laterais e não ficar deformado. Eu vou colocando a fibra no meio e empurrando a fibra para as laterais. Depois eu só vou adicionando fibra no meio do coelho. Bom, vai colocando a fibra até você sentir que está bem preenchido. Empurra bem essa parte aqui do fundo para a cabecinha ficar redonda, tá bom? Sempre observa se a cabecinha do coelho está redonda. Agora vamos para a última etapa, que é a parte de baixo do coelho. Primeiro eu vou pegar a nossa linha branca e vamos fazer um anel mágico. Dentro do anel mágico, vamos fazer aqueles 6 pontos baixos. Já fiz um ponto baixo, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos e 6 pontos. Segura, fecha o anel mágico e vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Essa sequência de pontos é um círculo que nós vamos fazer. Na segunda carreira, faremos 6 aumentos. Primeiro aumento, segundo aumento. Eu vou adiantar meus 6 aumentos, quando eu finalizar eu volto. Prontinho, segunda carreira finalizada com 12 pontos e na terceira carreira faça um ponto e um aumento. Repita esse processo por toda a carreira, um ponto e um aumento. Ao total ficaremos com 18 pontos. Eu já volto. Prontinho, agora vamos para a quarta carreira. Faça 2 pontos e um aumento. Repita esse processo por toda a carreira, 2 pontos e um aumento, e ao total ficaremos com 24 pontos. Eu vou adiantar minha carreira e já volto. Agora vamos fazer a quinta carreira. Faça 3 pontos baixos e um aumento. Já fiz meus 3 pontos e agora o aumento. Repita esse processo por toda a carreira, 3 pontos e um aumento. Ao total, ficaremos com 30 pontos. Eu vou adiantar minha carreira e já volto. Agora, vamos para a sexta carreira. Faça 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 e agora um aumento. Repita essa sequência por toda a carreira, 4 pontos e um aumento. Ao total, ficaremos com 36 pontos. Eu vou adiantar os meus pontos e já volto. Agora vamos para a próxima carreira, carreira de número 7. Faça 5 pontos baixos e um aumento. Coloquei meus 5 pontos e agora o nosso aumento. Repita esse processo por toda a carreira, 5 pontos e um aumento. Ficaremos com um total de 42 pontos. Eu vou adiantar minha carreira e já volto. Agora vamos para a oitava e última carreira. Faça 6 pontos baixos e um aumento. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Agora faça um aumento. Repita esse processo por toda a carreira, 6 pontos baixos e um aumento. Ao total, ficaremos com 48 pontos. Eu vou adiantar minha carreira e já volto. Prontinho, pessoal, finalizei aqui as minhas carreiras. Agora eu vou arrematar o fio e nós vamos costurar na parte de baixo do coelho, para não sair o enchimento. Cortei aqui, vou jogar esse fio para a parte de trás. E agora eu vou caminhar com ele aqui na parte de trás. Ó, vou descendo até ficar próximo ao fio do anel mágico.
Vou descer mais um. Olha, quase não dá para perceber. E vou descer aqui mais um. Agora, você pode aproveitar esses 2 fios e fazer aquele nó básico. Depois é só cortar o excesso. Bom, agora vamos costurar essa parte aqui. Já coloquei aqui a fibra com vocês. Coloquei também a linha na agulha de tapeçaria. E vamos costurar, tá? Ó, empurrei bem a fibra siliconada para a parte da cabeça. E vamos costurar aqui. Vamos costurar da seguinte forma. Você vai pegar uma alcinha do último ponto dessa parte de baixo e uma alcinha do corpinho do coelho, tá? Vamos trabalhar apenas pegando uma das alcinhas, ó. Peguei uma alcinha do corpo do coelho, vou começar a costurar na parte de trás, perto do rabinho. Pegue um ponto da parte de baixo e um ponto do corpinho. Essa é a mesma costura que nós fizemos nos cachorrinhos e no gatinho. Olha, é só isso. Pego um ponto, um fio apenas da parte de baixo e um ponto apenas do corpinho, tá? É o último ponto que nós estamos pegando, ó. Apenas uma das alcinhas. Continue fazendo esse tipo de costura até finalizar aqui toda a parte de baixo do coelho. Eu vou adiantar essa costura e já volto. Olha, pessoal, já finalizei minha costura. Olha só como está ficando o nosso coelhinho. Ficou assim. Você pode dobrar a orelhinha dele ou deixar para cima, como você quiser. E a parte de baixo, ó, nem dá para perceber. Aqui é o rabinho, a parte de lado, a parte da frente, a parte de baixo. Aqui. Ficou assim. Fica em pé perfeitamente. Agora o que eu vou fazer? Dar aquele nozinho básico e vamos esconder o fio dentro do corpinho do coelho. Não tem erro, gente. Puxei um dos fios, agora eu vou puxar o outro. Vou passar a agulha de tapeçaria primeiro e vou introduzir aqui o fio na agulha depois. Agora é só cortar o excesso do fio. Prontinho, o nosso coelho já está finalizado, perfeitinho. Pode deixar as orelhas dele para cima ou dobradas, também fica bom. E pode ser uma próxima lembrancinha da Páscoa. Se quiser fazer de chaveiro, também pode. Ele fica bem pequenininho. E se quiser fazer ele maior, é só usar uma linha mais grossa ou fio duplo. Um beijo a todos que me assistiram até aqui e até a próxima aula.